boas-vindas à nossa análise de hoje. Bom, a gente já vai mergulhar de cabeça num assunto que, para quem acompanha de perto, sabe que é profundamente pessoal e, ao mesmo tempo, incrivelmente complexo. O trauma religioso e as suas consequências. No fim das contas, essa é uma jornada sobre recuperar a si mesmo. Nós vamos guiar essa explicação com muita empatia, claro, mas com total objetividade, olhando estritamente para os dados que mostram como os sistemas de crenças podem acabar deixando marcas psicológicas bem profundas. E a gente já começa com uma pergunta que é praticamente a âncora de toda a nossa explicação. O que acontece quando o medo se torna a base da espiritualidade? É uma questão que mexe bem no âmago da nossa experiência humana, sabe? Porque quando aquele conforto natural da fé é substituído pelo terror, a estrutura psicológica de qualquer pessoa passa por um terremoto. Infância e medo. O período mais sensível. Pensem com a gente. A infância é de longe o período mais vulnerável da nossa formação. É exatamente nessa janela que a criança começa a construir a base de tudo. A própria identidade, a visão de si mesma, o que ela entende por amor e, claro, como ela enxerga o mundo e a espiritualidade. Durante essa fase, o cérebro está ali literalmente sendo moldado pelo que acontece ao redor. Agora imagina só uma mente em pleno desenvolvimento sendo bombardeado o tempo todo por terror. Frases como "Deus está te vendo", "Você vai para o inferno", ou até "Se você questionar é rebeldia". Ouvir isso assim, de forma tão crua, já dá um aperto, né? E o grande ponto aqui não é a espiritualidade em si, mas o exato momento em que o medo e a culpa viram as lentes pelas quais a criança é obrigada a enxergar a realidade. Isso distorce, de um jeito absurdo, o desenvolvimento emocional. O resultado dessa pressão toda num ambiente tão dogmático: consequências severas. Uma criança que cresce nesse nível de tensão vira uma pessoa ansiosa, super hipervigilante, que parece que está sempre esperando uma punição divina cair do céu. Isso gera uma culpa constante, um medo paralisante de errar e uma necessidade enorme de aprovação. Na prática, o ambiente força essas pessoas a esconderem o que realmente sentem só para serem aceitas e conseguirem sobreviver ali dentro. O falso self, escondendo-se para sobreviver. E isso nos joga direto num abismo psicológico que a clínica conhece muito bem. O famoso psicanalista Donald Winnicott tem um conceito perfeito para isso: o falso self. Basicamente, a pessoa passa a viver única e exclusivamente para agradar, obedecer e evitar qualquer tipo de punição ou rejeição. Para sobreviver nesse ambiente hipercontrolador, a pessoa joga a própria autenticidade no lixo. Aquela imagem que todo mundo vê por fora não é quem a pessoa é de verdade. É só um escudo, uma armadura para não sentir dor. O impacto nos relacionamentos, muito além do campo da fé. Porque, vamos ser sinceros, essas cicatrizes psicológicas não ficam trancadas dentro de uma igreja. Elas vazam, elas transbordam para a vida adulta. Pessoas com trauma religioso carregam um medo gigante de desagradar os outros. Sabe aquela dificuldade extrema de dizer um simples não? Pois é, muitas vezes elas acabam aceitando situações bem abusivas em relacionamentos ou amizades e sentem uma culpa esmagadora só de tentar se impor. Elas aprenderam a duras penas que obedecer importava mais do que existir. A gente tem aqui um cenário duplo bem cruel. De um lado da balança, a dependência emocional, aquela necessidade de aprovação que não tem fim, a incapacidade de colocar limites. Do outro lado, o que sobra é a desconfiança absoluta. Quando a espiritualidade, que deveria ser um lugar seguro, é usada para manipular, a confiança básica vira pó. A pessoa passa a desconfiar de todo mundo, desconfia de quem tem autoridade e, o que é pior de tudo, desconfia da própria intuição. Fé versus controle religioso. O ponto de virada. Então, a gente chega naquela pergunta que não quer calar. Qual é, no fim das contas, a diferença entre uma fé genuína, saudável e um mecanismo de controle religioso puro e simples? O contraste aqui grita aos olhos. Uma espiritualidade saudável produz vida. Ela expande a consciência, incentiva o amor e olha só que importante, ela permite perguntas. Ela não anula sua identidade. Em contrapartida, o controle religioso usa o medo como combustível, produz culpa, exige aquela submissão cega e silencia qualquer tentativa de questionamento. Aliás, nesse sistema de controle, as pessoas não agem por consciência, agem por pavor. Então, deixar claro que pensar não é um pecado é o primeiro passo para entender essa diferença. O caminho para a cura. Retomando a identidade. A boa notícia é que a história não acaba no trauma. O caminho de volta para retomar quem a gente é costuma ser estruturado em 5 etapas fundamentais. Primeiro, reconhecer a dor.
Muita gente passa anos negando, mas ferida invisível dói igual e precisa ser validada. Segundo, recuperar a capacidade de questionar, o que é o básico do ser humano. Terceiro, separar o que é espiritualidade do que foi abuso humano. Quarto, reconstruir a identidade, descobrir do que você gosta de verdade. E quinto, buscar ajuda. Terapia, apoio, relacionamentos que somam. É um mapa que exige paciência, mas é cheio de esperança. E para quebrar de vez as correntes daquele controle mental, a gente precisa destacar uma coisa com todas as letras. Prestem atenção. Questionar não é traição. Pensar não é pecado. A sua liberdade de consciência é absolutamente inegociável. Carl Jung, o famoso psiquiatra, bateu muito nessa tecla. Para ele, qualquer processo de cura real exige que a pessoa encontre a própria verdade interior. Não adianta só mudar de ambiente. A verdadeira libertação vem de resgatar aquela essência lá no fundo que tinha sido completamente soterrada pelo falso self. Confrontando o sistema. Uma perspectiva histórica. Para provar que criticar abuso não é criticar a fé, a gente pode olhar para a história. Jesus Cristo, por exemplo, bateu de frente várias vezes com a opressão religiosa da época. Ele criticava firme a hipocrisia e o legalismo, dizendo coisas como eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos outros. Ou seja, bater de frente com sistemas opressivos e hipócritas é uma tradição super antiga. Criticar o abuso nunca foi um ataque à fé genuína. O que a gente tira de tudo isso é que confrontar o trauma é buscar a verdade. É recuperar a própria voz. Uma espiritualidade de verdade nunca, em hipótese alguma, deveria produzir terror. Ela existe para gerar vida, consciência e amor. Resumindo a história toda, por mais que muita gente viva anos presa na teia da vergonha e do medo, a cura devolve coisas que não têm preço. Ela traz de volta a clareza mental, a força da sua identidade, a saúde nos relacionamentos e a autoestima. Mas o prêmio maior, com certeza, é recuperar a capacidade de sentir a verdadeira liberdade. Para fechar nossa explicação de hoje, a gente deixa essa pergunta no ar para vocês pensarem. Como seria, na prática, uma visão de mundo ou uma espiritualidade baseada 100% na liberdade e no amor, sem nenhum pingo de medo? É uma reflexão e tanto para quem quer viver de forma mais autêntica. Continuem pesquisando sobre o assunto e a gente se vê na próxima análise.